Boa noite, galera String Monster. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma live agora da parte médica, sobre a importância da nossa massa muscular, da nossa na hipertrofia dos músculos, principalmente os músculos chamados músculos estriados. Músculos estriados para a nossa saúde e também para a prática esportiva, certo? Vou colocar aqui o pezinho, a meta da live. A live. Só um instantinho. Beleza. Então a gente colocou a nossa meta na live do TikTok. E agora estamos no TikTok e Instagram. Desculpa. Hoje, 26 de janeiro de 2000. Desculpa. 26 de janeiro de 2023, quinta-feira, às 22 horas e 30 minutos exatamente. Certinho? Antes disso, antes de a gente começar a aula sobre hipertrofia muscular e a importância no esporte, vamos passar os resultados do Australian Open, né? Que é sempre importante, sempre uma informação importante que a gente tem que passar. Hoje teremos hoje e amanhã, de manhã cedo, teremos as duas semifinais masculinas. Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas vão jogar hoje 00:30 e Novak Djokovic e Tommy Paul vão jogar às 5:30 da manhã, certinho? Que mais? Já vamos falar os resultados do feminino, certinho? Wheelchair. Temos brasileiros em 3 categorias em finais na Australian Open. E foi uma informação que faltou. Faltou a gente passar ontem no resultado dos juniores, que o Brasil está na final, e também na cadeira de rodas, também que estamos na final. Certinho? Deixa eu ver aqui se a gente consegue pegar os resultados. Globals. O Brasil está nas finais. Deixa eu ver aqui, eu ainda não achei. O site oficial do Australian Open. Certo. Os brasileiros Luiz Stefani e Rafael Matos já estão jogando agora. Eu falei ontem que ia ser 5:30 da manhã, mas só que houve uma mudança no horário do jogo, que está ocorrendo agora às 22 horas. Estão perdendo nesse momento, ainda sem quebra de saque, para Sania Mirza e Bopanna. Tá 3 games a 2 para Mirza e Bopanna no primeiro set, com 40 iguais, certo?
E também está rolando uma das semifinais da feminina de duplas. Gretikova e Siniakova estão empatadas em 2-2 com Kodzuk e Ruse. Stefani e Matos já acabaram de fechar o sexto game do primeiro set, estando 3-3. Certinho? Deixa eu ver aqui. Ross. Junior Boys. João Fonseca que é o cabeça de chave número 1 das duplas masculinas dos meninos. Vai jogar a final com Blocks da Bélgica. Uma das finais. A outra final que eu também não falei foi na dupla de cadeira de rodas. Dupla de cadeira de rodas, não, simples de cadeira de rodas. Que está carregando. E a Manito Silva, brasileiro, 39 anos, de Florianópolis, está na final de duplas de cadeira de rodas, junto com Ram Fadi, nas duplas de cadeira de rodas. Então temos 3 finais com brasileiros nesse Australian Open. Isso é um grande orgulho que a gente tem do nosso tênis brasileiro, melhorando cada vez mais. Beleza? Então vamos lá e vamos voltar para os resultados. Foi formada a final feminina, que vai acontecer no sábado. Magda Linette não resistiu a Arnia Zabalenka, perdeu de 2-0, 7-6, 6-2. E Rybakina também passou por cima de Vitória Azarenka, 7-6, 6-3, sendo a Kazakh Rybakina, campeã de Grand Slam de Wimbledon ano passado, vai enfrentar a Zabalenka, que vai ter a primeira final de Grand Slam da vida. Então vai ser um jogo bem interessante. As duas batem muito forte na bola e promessa de uma boa pancadaria dentro desse jogo, certinho? Então vamos lá falar. Daqui a pouco a gente passa a informação do jogo de duplas mistas de Luiz Stefani e Rafa Matos, certinho? Hipertrofia muscular. O que a gente precisa dos nossos músculos de maneira que eles precisam ter, que a gente chama de tônus. Ele precisa ter um vigor, precisa ter um certo tecido acumulado, chamado hipertrofia, para poder nosso desenvolvimento, para ter o nosso desenvolvimento dentro de uma carreira esportiva de maneira adequada. Além disso, também servindo para a saúde. É importante isso. Uma coisa que é interessante é que nossos músculos, esses músculos são formados por tecido muscular estriado, que eles funcionam de maneira voluntária. A gente pensa e reproduz o movimento. Diferente, por exemplo, do intestino, que tem a musculatura lisa,
e funciona de maneira automática sem a gente precisar pensar, entendeu? E o músculo estriado cardíaco, que é um músculo totalmente à parte, que ele tem que funcionar sozinho, senão a gente não vive, certinho? E esses músculos, eles são a nossa reserva, o que a gente tem de reserva de proteína. Então, nenhum órgão do nosso corpo, além dos músculos, faz reserva de proteína para o nosso corpo. E as proteínas são a formação estrutural de boa parte dos tecidos do nosso corpo humano. Entendeu? A proteína ela é muito importante para manter a musculatura ativa, para promover movimentação e também estrutura quando necessário. Isso já é problemático, mas é importante. É uma reserva também de energia, que é uma das últimas reservas de energia a serem usadas pelo corpo. Normalmente as primeiras reservas de energia são a reserva de açúcares, que é normalmente formada por glicogênio, que está estocada no fígado, principalmente no baço e nos músculos. Reserva de gordura, que normalmente está no tecido adiposo, que é a pochetinha, o pneuzinho, as gorduras corporais, normalmente que definem o contorno corporal, e a reserva proteica, que normalmente são estruturais, mas quando necessário, a gente não pode deixar 3 órgãos pararem de funcionar: rins, cérebro e coração, certo? Se esses 3 órgãos pararem de funcionar, não há vida. Então o corpo foi estruturado para poder promover energia para para o corpo inteiro, mas em caso de extrema necessidade, essa energia é difundida para esses 3 órgãos mais importantes. As proteínas são responsáveis pela formação do sistema imunológico, para a gente não ter infecção. É super importante. O paciente desnutrido, ele tem mais suscetibilidade à infecção, e assim, a hipertrofia da musculatura, realizar a musculação é importante, porque em certo momento da nossa vida, nós passaremos a ter uma perda desse tecido muscular de maneira natural, que a gente chama de sarcopenia. Então a tendência do nosso corpo é sempre perder musculatura com o passar do tempo. A partir dos 30, 40 anos já começa a haver uma perda da massa muscular. Se você não fizer exercícios que mantenham aquilo que a gente falou, o trofismo, o tônus dessa musculatura, todo o sistema fica prejudicado. Certinho? O que mais? Além de prevenir doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, que são problemas importantes para pacientes mais idosos. E além de proteger também as articulações. Toda articulação ela é envolta, ela é cercada de musculaturas que realizam movimentos. Pode ser abdução, abertura, adução, fechamento, extensão, esticar, flexão, contrair. Entendeu? Todas as nossas articulações estão cobertas de músculos que são responsáveis por esse tipo de função. Certinho? Então, se você trabalhar essas musculaturas de maneira adequada, principalmente na parte esportiva, você vai ter menos suscetibilidade à lesão. Certinho? O que mais a gente pode falar? E assim, fora a questão de comprovado cientificamente que você ter a atividade física, um hábito saudável dentro da sua vida, é característica de longevidade. Você vai viver mais, porque você preserva as suas articulações, você mantém a sua reserva proteica adequada, sem ter suscetibilidade à infecção, e mantém a sua reserva proteica adequada também para as trocas metabólicas que o corpo apresenta, principalmente a da imunidade. Por exemplo, suscetibilidade a infecções, alergias. Então, o sistema imune fica adequado por causa da característica proteica.
E sendo que se você tem um trofismo na musculatura, você vai promover um aumento do metabolismo basal. Esse aumento no metabolismo basal faz com que você gere uma queima de gordura das suas reservas mais rápido, mais intenso. Aumenta, por exemplo, durante a atividade você tem uma atividade, você vai aumentar a sua frequência cardíaca, fazendo com que quando você estiver em repouso, sua frequência cardíaca seja mais baixa, porque o seu coração acabou gerando também hipertrofia, então ele gera uma maior eficiência, evitando quadros de hipertensão, evitando quadros de problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, por aí vai, certinho? Então, assim, existem métodos e métodos de realização de hipertrofia muscular. Existe para carreira esportiva, como fazem os halterofilistas, que fazem a tração, carga aumento de maneira extrema, o aumento da carga muscular, não para promover definição muscular, e sim para elevar cada vez mais carga. E os fisiculturistas, que trabalham o corpo para desenvolver a definição de cada musculatura. Então, assim, o que acontece? Existem benefícios e malefícios. Você, para gerar uma carga, uma definição extrema, você tem que adequar de maneira extrema também a sua alimentação e adequar de maneira extrema também os seus treinos. Então, assim, você gerar isso de maneira sem suplementação, sem a administração de esteroides anabolizantes, é muito complicado. Então, assim, no fisiculturismo é utilizado, normalmente tem médicos voltados para o fisiculturismo que fazem a administração de esteroides anabolizantes. O grande problema, existe as repercussões endocrinológicas que os esteroides anabolizantes ocasionam para o corpo. Então, assim, você gera uma sobrecarga no fígado, porque você aumenta o metabolismo hepático, a geração, a produção de mais hormônios esteroides, fazendo com que haja uma sobrecarga. Segundo, você gera o que a gente chama de feedback negativo dentro da gônada. A produção, por exemplo, de testosterona é realizada nos testículos. Baseada no testículo. Se o corpo está num nível de testosterona muito alto, gera uma atrofia dos testículos, podendo ocasionar esterilidade, certinho? E uma série de consequências. Por exemplo, uma coisa que eu falei em outra live, por exemplo, quando há uma hipertrofia muscular muito acelerada, infelizmente, os tendões não acompanham o alongamento, o crescimento desse músculo, podendo ocorrer rupturas de ligamentos e tendões. Porque normalmente, quando você tem uma hipertrofia de maneira gradual, de maneira acompanhada, sem aceleração do processo, o tendão tende a alongar junto com o músculo hipertrofiado. Quando você gera isso de maneira muito rápida, às vezes pela necessidade do torneio, do campeonato de fisiculturismo, pode haver ruptura dos tendões por eles não estarem acompanhando o crescimento desse músculo que foi hipertrofiado através da suplementação hormonal. Certinho? E outra questão importantíssima é a alimentação e suplementação proteica, principalmente suplementação proteica. Creatina, os fisiculturistas, é obrigatório utilizar a creatina para aumento da eficiência na resposta muscular, e é importante o uso das proteínas isoladas, o whey protein, que é a mais utilizada, para poder promover
um suporte, uma suplementação proteica para aquele músculo que está sendo super exigido, certinho? Mas, por exemplo, no halterofilismo já é diferente, eles não querem ter definição, eles querem ter força, eficiência no tecido muscular. Então, para isso, eles precisam aumentar carga e ter proteína disponível para essa carga. Então, assim, podendo gerar lesão também. Então, assim, todo esporte que você leva o seu corpo ao limite facilita você ter lesão. Isso é fato. Então, a prática esportiva a prática esportiva regular e moderada sempre vai ser saudável. Mas aí você tem que avaliar a questão da prática esportiva profissional, porque existe o risco de lesões porque você leva seu corpo ao extremo, certinho? Então, a importância, por exemplo, do aumento da taxa metabólica basal que a hipertrofia muscular gera para você. Você ajuda, como a gente falou, queimar a glicose, queimar açúcar que pode estar em excesso no sistema sanguíneo ou pode estar em excesso nas suas reservas. Então você queima toda a sua taxa de glicose porque você precisa de energia para poder fazer o procedimento para gerar hipertrofia e precisa de energia também na recuperação. Porque a hipertrofia não se gera durante o exercício. Normalmente o trabalho de hipertrofia, o músculo fica mais hipertrofiado quando você gera o seu repouso após o treino adequado. Senão, se você gerar treinos em sequência sem intervalos de repouso, você também facilita para ter lesão. Certinho? E as chaves para a hipertrofia é a questão de você ter um hábito saudável, alimentação com alimentos naturais, um hábito de exercício pelo menos meia hora por dia é o suficiente para você melhorar a sua qualidade de vida e melhorar seu rendimento. Para quem quer atingir objetivos esportivos, é bom que tenha um acompanhamento de uma equipe, uma coisa que eu sempre falei nas lives, um acompanhamento de uma equipe multiprofissional, que lhe acompanhe em todos e seja específico para o seu esporte. Não adianta um cara especialista em futebol tratar para jogar tênis, não tem, são movimentos com biomecânicas diferentes. Então é preciso dessa atenção para evitar justamente as lesões. E uma equipe, horários certos para alimentação, exercício e repouso é super importante. E também ajuda na parte psicológica, porque, por exemplo, você gera autoestima. A pessoa se olha no espelho, começa a se valorizar mais, ter uma autoestima. Aí vem um certo conflito, mas eu sou gordinho, eu gosto de mim gordinho e tudo mais. Uma coisa que a gente falou na live de obesidade, se você tem um índice de massa corpórea, isso é matemática, não sou eu que estou dizendo que obesidade é considerada doença. Então, se você tem um índice de massa corpórea maior ou igual a 30, você já tem obesidade. E obesidade é considerada uma doença. Aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de lesão ortopédica, aumenta risco de infarto e AVC. Então, é melhor ser mais magro, não precisa ser um fisiculturista. Você pode ter hábitos de vida saudável. Por isso que a gente, no nosso canal, sempre estimula o esporte. O esporte de raquete, tênis e o beach tênis. Porque gera um hábito de vida saudável. Então você vai ter mais tempo de vida, você vai ter mais longevidade, mais momentos bacanas com a sua família. Com você, com a sua namorada, com seus filhos. Isso é super importante. Então não estou longe de mim querer dizer que
o Rodrigo da String Monster, ele é gordofóbico. Não é isso. Eu estou dizendo que as pessoas que têm um índice de massa corpórea acima de 30 têm obesidade. E a obesidade não é comprovado cientificamente que faz mal à saúde. Ponto. Simples assim. Então a gente tenta estimular um hábito de vida saudável. Sempre foi a minha proposta dentro da String Monster e eu vou continuar com essa batalha até o resto da minha vida, porque isso é super importante, a gente passar essa informação de saúde e qualidade de vida, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa falar aqui. E outra coisa importante, se você não tem esse hábito da musculação, Rodrigo, eu não gosto de malhar, é uma coisa que para quem não gosta é bem torturante, mas gere o hábito, porque, por exemplo, se você gosta de praticar tênis todos os dias, você está arriscando de se lesionar, porque no momento de estafa, no momento de cansaço, que você vai numa bola e dá o seu máximo para pegar essa bola, você estira o músculo e acaba lesionando. Às vezes com o músculo mais hipertrofiado, ele poderia estar protegendo essa articulação, esse tendão que foi estirado, ou até a própria musculatura que houve um estiramento, entendeu? Então, não é por prazer, é por obrigação. Então, é um hábito de vida para quem pratica esporte. A preparação física, a preparação muscular, a manutenção do tônus muscular é super importante para a prática esportiva. Sem isso, você vai ter mais lesões e vai ter menos tempo de prática esportiva profissional. Por consequência, maior chance de aposentadoria precoce, por exemplo, dentro de um esporte profissional. E para você que é esportista amador, é maior chance de você não ter mais essa prática e ter que escolher entre viver ou jogar ou ter o esporte. Por exemplo, correndo o risco até às vezes de ter um infarto num futebol, numa partida de tênis de final de semana. Certinho? Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Vamos agradecer a galera da live do TikTok. Primeiro vamos pro Instagram. Anderson Firmo, grande abraço. Irã Rocha, meu pai, grande abraço. Juliel, Lisboa. E Lucas Cruz, um parceiraço lá de Salvador. Certinho? E vamos falar com o pessoal do TikTok. Já temos 400 curtidas, muito obrigado pelo incentivo. Siqueira Campos, grande abraço. Marta Custódio, grande abraço. Manuel Bezerra, Antônio Cleiton. Certinho? E é isso, gente. Amanhã nós vamos ter a live sobre o torneio de Halle na Alemanha, e mais um torneio que acontece de maneira simultânea com o torneio de Queens masculino na Alemanha no mês de junho, antes do torneio de Wimbledon, o torneio de grama de Grand Slam, certinho? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse torneio de Halle. Provavelmente a live será pela tarde, certinho? E os canais vocês já conhecem: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp e o e-mail. O meu telefone também está disponível dentro do Instagram. E aí fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão de lives. Quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa consultoria dentro de equipamentos de tênis e beach tênis, a gente fica à disposição também. Visitem a nossa loja também no link do Instagram para poder ver os planos de consultoria.
e a gente fica sempre à disposição. Lembrando que as quintas-feiras sempre vai ser um tema médico, um tema de saúde, para a gente poder fazer essa divulgação de uma informação de saúde de qualidade para vocês, certinho? E se tiverem sugestões para novos temas, a gente fica à vontade. Só faltam 55 lives, então ainda tem muito assunto para a gente discorrer, muito assunto para a gente falar, tá bom? Grande abraço. Agora vou passar o resultado como está o placar de Sânia Misa, Bolpana, Rafa Matos e Luiz Stefani. (40 iguais), 6-5 para Bolpana e Misa. Se eu não me engano, sem vantagem a igualdade nas duplas mistas. Vamos ver como é que tá como é que você vai pro tie break ou não. Se for pro tie break, a gente vai correndo para assistir o tie break. Vamos esperar aqui o resultado. O saque está com Luiz Stefani, empataram. Ponto decisivo de Luiz Stefani e Rafa Matos. Vamos por tie break, tá bom? Bom, quem quiser assistir está ao vivo na Star Plus, tá bom? Beijo grande. Tem uma nova mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Nada demais. Tranquilo então. Beijo grande, até amanhã. Fiquem com Deus e vamos lá para assistir os brasileiros e torcer pelos brasileiros. Tchau, tchau.